Boa noite. Afinal, Moçambique está novamente sob o jugo colonial. Saiba quem é que está a colonizar Moçambique e de que forma. Daqui a pouco. Vamos ao câmbio. Vamos às notícias. Termina amanhã, 17 de julho, o prazo que a Comissão Nacional de Eleições fixou para a publicação das listas definitivas dos candidatos à Assembleia da República e Assembleias Provinciais. Entretanto, até a hora do início deste nosso jornal, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matsim, não havia convocado a sessão plenária respectiva. Por outro lado, a MBC-TV sabe que, em relação às listas da CADE, a decisão passará com recurso à votação, existindo vogais que estarão a preparar declarações de voto. Amanhã, a MBC-TV fará uma emissão especial em torno deste assunto. Vamos conferir outras notas. O académico moçambicano Pedrito Cambrão afirma que, depois da opressão colonial portuguesa, Moçambique enfrenta atualmente uma nova colonização, levada a cabo por corporações multinacionais que capturaram o Estado. Pedrito Cambrão falava em balanço do primeiro Congresso Internacional de Ciências Políticas, realizado ontem pela Universidade Católica de Moçambique, extensão Maputo. A Universidade Católica de Moçambique, extensão de Maputo, realizou esta segunda-feira o primeiro Congresso Internacional de Ciências Políticas. O evento teve como tema geral Moçambique, povo heróico de arma em punho, 50 anos depois, celebração da independência do país. Um dos principais oradores do Congresso foi o sociólogo e professor universitário Pedrito Cambrão, que, em jeito de balanço dos temas abordados no evento, falou de uma nova colonização a que os moçambicanos estão sujeitos. Se ontem fomos colonizados por portugueses, hoje somos colonizados por corporações multinacionais que ditam as regras de jogo. Então, temos um Estado que já não é social, não é Estado de providência, não é Estado assistencialista. É um Estado, diria, que dança a música das corporações multinacionais e, por conta disso, deixa muitas pessoas entregues à sua sorte. E é por via disso que temos problemas que nós temos hoje. Problemas na educação, problemas na saúde, temos infraestruturas que deixam muito a desejar, a estrada, que a espinha dorsal está como está. O académico defende a necessidade de inclusão das organizações da sociedade civil, associações e grupos profissionais nos fóruns de tomada de decisão, como representantes genuínos do povo. Daí que também se questiona se a democracia participativa, dizia, representativa, de facto representa as pessoas ou não. Se os parlamentares, os deputados, de facto representam as pessoas ou não. Aliás, chega-se à conclusão que a nossa democracia, algumas vezes, vira uma partidocracia, que é mais o poder do partido e não o poder do povo. Porque os parlamentares, vezes sem conta, prestam relatório não ao povo, que os elegeu, mas ao partido. O primeiro Congresso Internacional de Ciências Políticas tinha como objetivo central a avaliação dos ganhos, desafios e perspectivas do Estado moçambicano 50 anos depois da independência. No evento foram apresentadas cerca de 30 comunicações, cujos oradores são estudantes, docentes e investigadores de diferentes universidades do país e do estrangeiro. O economista Clésio Foia diz que a nomeação de Américo Muxanga ao cargo de presidente do Conselho de Administração das ELAM é mais uma tentativa de resgatar a transportadora de bandeira da crise que a assola. A empresa Linhas Aéreas de Moçambique conta desde 10 de julho corrente com o novo presidente do Conselho de Administração, Américo Muxanga, que assume o cargo com o desafio de recuperar a companhia da profunda crise em que se encontra depois da consultora sul-africana Fly Modernac, contratada pelo governo, ter fracassado. Para o economista Clésio Foia, a nomeação de Américo Muxanga é a continuação da tentativa do governo de melhorar a situação calamitosa na qual a LAM se encontra mergulhada. A LAM contratou uma comissão de gestão, portanto a Fly Modern Arc, que era para
tentar resgatar a situação calamitosa, portanto, das contas, porque estava aquilo que se diz em economia, a LAM estava tecnicamente falida, ou seja, os passivos eram maiores do que os ativos. Com estas medidas de reestruturação, portanto, novo PCA do engenheiro Américo, eu acho que tem em vista para dar seguimento àquilo que já havia se começado. Em relação aos resultados do trabalho da Fly Modenac na recuperação da LAM, o economista acredita ter havido por algum tempo uma resposta positiva. Logo após a comissão de gestão constituída pela LAM, tivemos a redução de preços de tarifas de voo em 30%, o que significava também maior procura, porque um dos determinantes da procura é o preço, uma vez que o preço reduziu. Tivemos também maiores procuras por serviços ou de transportes aéreos e também tivemos abertura ou reabertura de novas rotas de operação, portanto, das linhas aéreas de Moçambique. Refira-se que a LAM é uma das empresas do setor empresarial do Estado em processo de reestruturação, visando melhorar o seu desempenho e competitividade no mercado. O governo não tem solução para os problemas do país. A prova, segundo Baltazar Rafael, do Centro de Integridade Pública, são as recorrentes greves das diversas classes profissionais, a mais recente das quais foi anunciada pelos juízes, que reclamam, entre outros, melhor enquadramento na TSU. A greve anunciada pela Associação Moçambicana de Juízes ganhou mais impacto depois dos pronunciamentos da Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, afirmando que o Executivo não tem soluções imediatas para a satisfação das reclamações dos juízes. Entretanto, o presidente da AMJ, Esmeraldo Matavele, afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que, apesar da falta de abertura do governo para dialogar com a classe, a agremiação está disponível para um diálogo sério e com propostas concretas. Perante este braço de ferro, o jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, Baltazar Rafael, disse que esse é reflexo da ineficiência de governação. Começa a ser normal não ter solução por parte do governo para todas as situações que acontecem neste país. Na saúde também não tem solução. Vemos pessoas a serem engessadas com papelão. Quer dizer, o governo não tem solução para nada. Então, também os pronunciamentos da ministra da Justiça a mim não me surpreendem. Todos os ministros não têm solução para nada, os das estradas, o Mesquita não tem solução para a N4, o da saúde não tem solução para os problemas que acontecem, etc. Para Baltazar Rafael, o fato de os juízes serem membros de um órgão de soberania não lhes retira o direito à greve. Temos que olhar para todos como moçambicanos e qualquer das classes de Moçambique que se sentir que os seus direitos não estão a ser respeitados tem que ir à greve. Agora são os juízes, já foram os médicos, já foram os professores. Então é um país que está todo ele em greve e o governo devia olhar, mas não olha para todas estas classes com a mesma preocupação e com a mesma importância. A greve dos juízes, cujo início está marcado para o dia 9 de agosto, não vai comprometer o atendimento de processos considerados urgentes, como os de arguidos detidos, assuntos ligados à saúde, ilícitos eleitorais e providências cautelares. O diretor executivo da Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, argentino Vatiua, manifesta preocupação com a greve anunciada pelos juízes e apela ao diálogo entre esta classe e o governo. A greve anunciada pela Associação Moçambicana de Juízes continua a suscitar reações de vários segmentos da sociedade. Desta feita, a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário lamenta que se tenha chegado a este ponto e apela ao governo a dialogar com os juízes. O diálogo previne e a prevenção sempre é menos custosa do que o combate do erro ou dos prejuízos decorrentes da realização do conflito em último estágio. O Estado é criado com esses pilares, o judiciário, o legislativo, o executivo. Se um dos pilares entra em greve, significa muita tristeza e
precisamos que nós, como jovens, promotores de paz, operadores de paz, exaltemos as pessoas, advoguemos as pessoas para que pautem para diálogo. O diretor executivo da Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, argentino Vatiwa, falava esta terça-feira em Maputo, numa conferência de imprensa, para o anúncio da realização da Cimeira Nacional de Juventude, Paz e Segurança a ter lugar na quinta-feira, dia 18 de julho. Paul Kagame foi reeleito ontem para o seu 4º mandato como presidente do Ruanda, com 99,15% dos votos, apontam os resultados parciais divulgados pelo órgão eleitoral local. Nas eleições anteriores de 2017, lembre-se, Kagame tinha alcançado 99,79% dos votos. O historiador Egídio Vaz diz que era expectável que Kagame fosse reeleito, porque, sob condução de Kagame e seu partido, a Frente Patriótica Ruandesa, o país goza de estabilidade, resultando no progresso e desenvolvimento. Sem surpresas. É assim como o historiador Egídio Vaz caracteriza o processo eleitoral que culminou com a reeleição de Paul Kagame para mais um mandato como líder máximo do Ruanda. Nas condições atuais, onde a Ruanda vem gozando de alguma estabilidade, de algum progresso, de algum desenvolvimento significativo, julgo eu que os resultados eleitorais não poderiam ser diferentes. Em parte, por não ter surgido em Ruanda uma organização e lideranças alternativas ao partido de Paul Kagame. E este resultado, segundo Egídio Vaz, é uma bufetada de luva branca para a União Europeia, que recentemente anunciou o corte de relações e o apoio ao governo ruandês por alegadamente instigar a rebelião no leste do vizinho Congo Democrático. A União Europeia, nesse diapasão, não constitui nenhuma referência moral para eventualmente dar lições. Ora, na prossecução da sua política externa, também está livre de retirar apoio e dar apoio a quem quiser, desde o momento que estas entidades sirvam ou persigam o interesse deles. É neste diapasão da clareza política e do realismo político que eu olho a chamada retirada do apoio. Sobre o futuro das relações entre Moçambique e Ruanda, um país de 14 milhões de habitantes, cujas tropas apoiam Moçambique no combate ao terrorismo que assola a nortenha província de Cabo Delgado, Vaz manifesta acreditar que continuarão cordiais. Não fossem os ruandeses também um povo irmão que coloca os seus melhores filhos para defender a nossa soberania, e falo no interesse deles também. Ou seja, se partimos do princípio de que o terrorismo é um fenômeno global, então o provérbio africano de que quando o pato está prestes a ser degolado, a galinha não deve festejar, porque se eventualmente o pato fugir, vai sobrar para a galinha. Ou seja, se o terrorismo está em Moçambique, então é preferível que seja eliminado em Moçambique para que não se encontre outros caminhos, outros lugares para onde eles podem ir depois de derrotado cá. As eleições gerais no Ruanda tiveram lugar na última segunda-feira, sendo que mais de 9 milhões de ruandeses, incluindo 2 milhões de eleitores pela primeira vez, registaram-se para votar. Paul Kagame, de 66 anos de idade e no poder desde 2000, obteve 99,15% dos votos, segundo os resultados parciais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições Locais. Os únicos candidatos da oposição que participaram no pleito deste ano, Frank Habineza e Philippe Mpayamana, obtiveram até agora 0,53% e 0,32% de votos, respectivamente. Os resultados preliminares completos serão divulgados no próximo sábado, dia 20 de julho, enquanto os resultados finais estão previstos para 27 deste mesmo julho. O tempo. Como será que ele se vai comportar nas próximas 24 horas? Boa noite, Mónica Mabai. Muito boa noite, Isaac e Nayane. Boa noite a todo internauta e telespectador da Embassy TV.
Vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se um céu pouco nublado a limpo, vento do nordeste a noroeste fraco. Neste caso, para a capital moçambicana, prevê-se a máxima de 26 graus e a mínima de 15, Xai-Xai 27 graus e a mínima de 17 e para Inhambane, prevê-se a máxima de 25 graus e a mínima de 20. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a possibilidade de chuviscos locais e vento variável. Chimoio, continuação de um tempo frio com o céu geralmente limpo, ocorrências de neblinas e nevoeiros matinais e vento variável. Para Tete, há a possibilidade de um céu limpo, ocorrências de neblinas e nevoeiros matinais, vento do sudeste a leste fraco. E para Quelimane, ocorrências de neblinas e nevoeiros matinais, vento do sudeste a leste fraco. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 28 graus e a mínima de 15, Pemba 26 graus e a mínima de 19 e Lixinga 24 graus e a mínima de 12. Obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. E desta forma fizemos a edição número 2 do nosso Jornal da Noite. Foi com enorme gosto que cá estivemos.